Estamos iniciando agora mais um programa Empreendedoras pelo Mundo aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14. E se você quiser divulgar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, os seus negócios aqui neste programa ou em outro programa da TV Cidade de Farroupilha, entre em contato com esse número que está aparecendo aí embaixo. Hoje a nossa convidada super especial é maravilhosa, sensacional, a Beatriz Perufo. Ela que é palestrante, advogada, empresária em desenvolvimento pessoal e profissional, mentora de oratórias e liderança para mulheres e mestranda em ciência da comunicação em Portugal. E muito mais que a gente vai saber agora nessa entrevista, mas eu acho que a gente nem vai conseguir saber de tudo, porque temos assuntos muito relevantes para falar neste momento, principalmente nesse ano que é político. Beatriz, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Amada, muito obrigada, Ana Paula. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, com certeza. Beatriz, para que as pessoas possam conhecer mais sobre a sua história, sua trajetória, a gente pode até resumir um pouco, né, para os pontos principais para a gente conseguir falar sobre o assunto, mas traz um pouco da sua trajetória para o público. Eu acredito, Ana Paula, que eu comecei tudo muito cedo na minha vida. E 2 anos e meio eu já estava no palco, então 30 anos como palestrante é 30 anos na comunicação, mais de 30, ligada diretamente com pessoas. Com 14 anos eu já estava dando aula de ginástica rítmica, alongamento, expressão corporal para mulheres numa academia. Não, com 14, imagina. Então as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu acredito que, como nós estávamos falando antes de iniciarmos aqui a gravação, a gente nunca deve dizer não e fechar uma porta. As coisas vão acontecendo simplesmente. Mas tem mais de 32 anos que trabalhei de forma voluntária, eletiva, sim, fui eleita em vários cargos dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Iniciei lá eu me formei em 88, então em 89, final de 89 já estava na OAB e a minha primeira eleição foi em 95, imagina, o tempo voa. E depois disso vários cargos aconteceram e claro, o meu último então que fui eleita foi como conselheira federal da OAB, que terminei na gestão passada. Viu, gente? Eu falei pra vocês que não é pouca coisa, não. É uma satisfação imensa tê-la aqui, porque ela aceitou o convite de vir aqui no estúdio, de gravar. A gente sabe que o que a gente tem mais de precioso na nossa vida é o tempo. E quando as pessoas se disponibilizam a entregar um pouco desse tempo com conhecimento de qualidade pra gente, nós temos muito que agradecer e aproveitar. Então aproveitem muito todas as informações que a Beatriz vai compartilhar com a gente. E entrando no contexto, Beatriz, a gente estava conversando aqui anteriormente sobre qual tema que a gente falaria de tantas coisas que essa mulher incrível faz. E neste momento a gente escolheu falar sobre política, sobre comunicação, sobre postura, sobre a mulher na política, a importância da mulher estar na política. E eu vou pedir para você trazer um pouco sobre a questão da comunicação. Como se deve comunicar na política, como que deve ser a nossa postura para quem é, neste momento, pré-candidato, que você acredita ser relevante. Claro que para falar de tudo a gente precisaria de uma capacitação. Eu ia comentar, né? Nós vamos precisar de muito tempo. A gente precisaria de uma capacitação para a gente falar sobre isso. Mas a gente pode pegar pontos muito relevantes, principalmente como há muito tempo você já está na política, que tu percebe que se peca muito e que você pode trazer pra gente. Tem vários pontos aí que nós podemos abordar. A mulher na política é uma construção cultural que nós precisamos ir desenvolvendo e melhorando as habilidades das mulheres para exatamente ocuparem cargos de poder.
Eu costumo dizer que para as mulheres é diferente de fazer um curso de oratória, por exemplo. Um curso de oratória, os homens já nasceram autorizados a falar. Esta é a grande diferença nossa, mulheres. Por quê? Porque os homens autorizados fazem um curso de oratória e desenvolvem as técnicas de comunicação. E está resolvido, está pronto. As mulheres foram preparadas para quê? Para cuidar, para serem as cuidadoras. Eu acho que esse é o termo, as cuidadoras. Cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida do marido, quando tem, né? É a Só cuidadora. não se cuida. Ela fica por última na fila. E o que acontece aí que é muito sério? Nós temos que mostrar para essas mulheres que elas são líderes, que elas são habilidosas, que elas têm conhecimento, elas precisam apenas ocupar um espaço de poder. Porque elas já têm toda uma bagagem. Então nós temos que trabalhar com a autoestima, fortalecimento feminino das mulheres, para que elas deixem o medo de lado. Gostou do medo de lado? É difícil, eu sei, realmente é difícil. Porque é o medo de errar, o medo de ser julgada, e aí a gente tem uma palestra só sobre isso. Realmente é bem delicada essa função. Mas sem o fortalecimento não tem como liderar. Então nós precisamos de uma mulher com conhecimento, com equilíbrio financeiro. Olha só, tem tripés aqui, tem pilares muito importantes. Conhecimento, o equilíbrio financeiro, o aumento da autoestima e a gente tem, por último, a sororidade. Uma mulher ajudando a outra. Aí é que está. Então aí nós temos que realmente fortalecer esta mulher. Isso tudo são pilares para o fortalecimento. Esta mulher fortalecida busca então habilidades para desenvolver a comunicação, a oratória. Simples assim. Então ela já está fortalecida, melhora a comunicação, a liderança será apenas uma consequência. Será o resultado. E aí, dentro desse tripé que tu traz, Beatriz, eu te pergunto, volta um passo. Tá? Isso é o que a mulher precisa ter. Só que, para uma mulher que é a cuidadora e que muitas vezes mal tem tempo de cuidar de si, o que ela precisa fazer nesse processo para alcançar esses pilares? Porque aí é o que precisa ter, mas existe esse fator justamente de tempo, de família, de cuidado com a família, que ela vai ter que se organizar. Gestão de tempo, gestão financeira. Muitas vezes a mulher pode ser dependente do companheiro ou da companheira, ou dependente dos familiares, ou muitas vezes estão cuidando dos pais e dos filhos e não tem capacidade de desenvolver essa gestão financeira. Ela pode não ter esse aporte financeiro para que ela possa desenvolver. E aí a gente entra na questão social do planejamento, da construção, da gestão, da sororidade, do apoio, para que essas mulheres consigam chegar a alcançar esses 4 pilares. Como que, por exemplo, uma pessoa que chega no início, lá no passo atrás, antes dos 4 pilares, chega para você e fala assim, eu quero, tenho sonho e preciso, mas tenho deficiência nos 4 pilares. Como que tu trabalha essa construção com ela? É bem delicado isso tudo, mas o que nós precisamos? Ter uma rede de apoio. Ah, mas Beatriz, eu não tenho uma rede de apoio. Porque pode acontecer. Quantas mães solos nós temos aí no mundo? Não é mesmo? Que, além de cuidar da própria vida, ainda tem uma vida ou mais dependendo dela. Exatamente. E isso, temos muitas mulheres neste quadro. Então, o que nós precisamos? Buscar uma rede de apoio. Essa rede de apoio será de que forma? Com amigas? Claro que o ideal é antes a família. É buscar este apoio familiar. Mas temos mulheres também que não têm este apoio. Então, a mulher que tem um apoio familiar, perfeito, já está lá na frente. Já ganhou vários pontos nesta corrida em busca da liderança. O apoio familiar é muito importante. Pode ser de mãe, de pai, de tia, de madrinha, não importa. Mas ter alguém que tu possa dizer, pode ficar com meu filho hoje?
É nesse sentido. E que tu sabe que tu vai ficar tranquila, que a tua criança vai ficar bem cuidada. Pode ser uma amiga, pode ser uma conhecida, uma vizinha, não importa. A rede de apoio é muito importante. Por isso que a sororidade entra aí em peso mesmo. Por quê? Porque com a sororidade, que vem de soror, de irmãs, uma mulher ajudando a outra. Esse é o significado de sororidade. Fraternidade vem de frater, de irmãos. Então é por aí o caminho. Agora chegou a nossa vez. E com a sororidade, a gente vai encontrar o apoio em outra mulher. Então, nós precisamos trabalhar homens e mulheres lado a lado. É isso que eu acredito, que uma sociedade democrática tem que ser inclusiva. Tem que ter mulheres também liderando, não é só servindo. Nós temos que ter mulheres lá na frente. Então, para isso, nós precisamos organizar este caminho do fortalecimento. Então, a rede de apoio é uma, claro, e a busca pelo conhecimento. Eu entendo assim fundamental. Por quê? Porque uma mulher, e aí entra mulher e homens, não se fala de um assunto que não se conheça ou não domine. Então, não fale sobre aquele assunto. Nós precisamos conhecer e, para isso, precisa buscar esse conhecimento. Quando me perguntam, mas Beatriz, tu precisa fazer um mestrado em comunicação? Gente, é a minha área, é o que eu estou desenvolvendo hoje, trabalhando muito. Eu preciso me atualizar, eu preciso buscar o conhecimento. É essencial na vida da gente, porque senão eu vou ter um conhecimento raso. E conhecimento raso, todo mundo tem. Eu preciso me diferenciar. De que forma? Com conhecimento, com habilidades. E ainda eu trago mais uma coisa, que sem essa característica, nenhuma outra vai servir. Força de vontade. Adorei. Se a pessoa não quiser, não adianta rede de apoio, não adianta ter conhecimento disponível, porque o que a gente tem hoje é conhecimento disponível, é importante a gente saber filtrar, porque a internet de conhecimento está cheia, mas se a pessoa não tiver força de vontade, ela não vai conseguir fazer nada. E se percebe isso na convivência com pessoas, que aquela que realmente quer. Por quê? Porque nós temos que organizar a nossa vida, planejar a nossa vida e escrever as metas que a gente deseja. O que é que eu quero fazer da minha vida? Onde eu quero chegar? Eu preciso ter, porque senão qualquer caminho serve, lembra? Tá lá escrito no livro. É exatamente isso. Não, eu preciso saber qual é o caminho que eu desejo trilhar. E aí sim, eu vou dividir em pequenos passos este caminho para chegar onde eu quero. Então, eu preciso definir isso. Quando a tua fala foi muito importante antes, Ana Paula, porque tu estava falando de planejamento e também do tempo. Eu preciso ter uma gestão do tempo. Quando uma mulher se sente sobrecarregada, é porque ela não é uma mulher multipotencial. Ela é uma mulher multitarefas. E isso é diferente. É aquela mulher que se sobrecarrega com os afazeres domésticos, é aquela que se sobrecarrega com a lista do mercado, vai no mercado, cuida dos bichinhos de estimação, leva para o veterinário, sabe? É aquela que está na frente de tudo. Os filhos é ela que leva para o médico pediatra, é ela que está sempre fazendo tudo. É a fazedora, só faz, executa. Daí não tem tempo de planejar. Ela está com a energia masculina dela a 1000 em cima de um trator. É aquela mulher que só executa e vai lá e faz. Teve um período da minha vida, Ana Paula. Antes de você pular e falar do período da sua vida, deixa eu pegar esse gancho que tu trouxe com a questão da fazedora. Pessoa que é fazedora, essa característica de comportamento fazedor é aquele, talvez vocês se reconheçam, eu tô fazendo isso justamente para vocês fazerem essa análise, que chega no fim do mês e fala assim, cara, tô cansado,
fiz e não tem resultado nenhum. Claro! Então, observa isso. Se tu faz muito e não consegue chegar ao resultado no final do mês, no final do semestre, no final do ano, é uma grande chance de você ter o perfil da fazedora. Perfeito, perfeito. E é diferente da mulher multipotencial. Essa é aquela que tem vários conhecimentos, várias habilidades. Então é aquela que, eu vou dar alguns exemplos. O que ela planta nasce. Ela coloca ali a plantinha dela e fica linda. Ela tem uma habilidade para plantar. É aquela que faz um trabalho manual, tricô, crochê e lindo. Ela vende, ela é empreendedora, ela vende aquele produto dela. É aquela que vende um produto de beleza, é Avon, é Natura, não importa, é Boticário, a gente pode dizer várias, 500 mil marcas aqui. Não é a questão da marca, é a questão do que ela é empreendedora, ela busca. Então, ela tem um conhecimento em vendas também, sabe? É nesse sentido. Ela tem o conhecimento dela na área que ela trabalha, onde ela tem o ganha-pão. Isso é uma mulher multipotencial, tem vários lados. Eu chamo de mulher fermento. Também, cresce tudo. Agora, a multitarefa não, é aquela que se estressa de estar super atarefada, se sobrecarrega. Então, nós precisamos dessa rede de apoio para quê? Para organizar. Eu preciso fazer isto? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu preciso, de fato, limpar a casa, passar o pano todos os dias? O que vai mudar? A casa vai ficar muito suja? A louça, eu tenho que lavar a louça sempre como foi determinado que a mulher tem que lavar? Não é! Então, cadê as pessoas da tua casa? Marido, amancebado, companheiro, namorado, não importa. Namorada, companheira, não importa. Quando a gente está falando de um casamento, nós estamos falando de contrato. Aí é que está a diferença. Neste contrato que tu assinaste, ali estava escrito que quem tinha que lavar louça era tu? Quem tinha que lavar roupa, louça, limpar banheiro? Sabe? Então, eu quero trazer essa reflexão aqui. Tu assinaste um compromisso de união e aí tu está sobrecarregada? Por quê? Porque, ele trabalha, tá, mas tu também. Então tem que dividir as tarefas também de casa. É por aí que eu vejo. Quando um casamento passa a ser colaboração, dá certo. Aí nós estamos com uma rede de apoio. Simples assim. Sentiram aí? Sentiram aí que quanto mais a gente aprofunda, mais a gente descobre que o buraco é mais profundo. Porque a gente iniciou a nossa conversa falando sobre mulheres na política. E o que fazer para essas mulheres estarem na política. A gente abriu vários leques de informações e dificultadores que vão desde o comportamento individual até a cultura social. E se a gente for abrindo cada vez mais, a gente vai descobrindo mais coisas. Por quê? Porque não adianta a pessoa idealizar, querer estar em um cargo de decisão, em um cargo político, em um cargo de liderança, seja empresa privada ou governamental ou social, se essa parte toda que a gente falou, e ainda muito mais, não estiver organizada para, principalmente do porquê você quer estar lá e se precisa estar lá. E eu volto, porque a gente foi indo em aspectos muito importantes, porque são aspectos base para que você possa conseguir, para que a pessoa que deseja estar em cargo de liderança ou de decisão precisa resolver para que ela possa ter gestão de tempo para ela conseguir alcançar os objetivos dela. Mas aí eu volto um pouco para a questão da política, das mulheres na política. Como você percebe o comportamento das mulheres que estão lá na política? Tu falou de sororidade. As mulheres que alcançaram, pelo que tu sabe, pela tua... não vou trazer dados aqui específicos de estudo, mas pelo que tu conheces, pelo teu conhecimento, mulheres que estão na política, foi fácil? Não. Tiveram facilidades?
teve a sororidade, ou isso você percebe que está começando a fomentar a sororidade para as mulheres também na política? Com certeza, a sororidade é um caminho. Eu diria assim que exatamente o que vai acontecer. Está engatinhando ainda. Por quê? Porque lá em 1800, gostou do lá em 1800? Anteontem. Culturalmente falando, as mulheres disputavam pelos homens. Porque a única função que ela poderia exercer lá naquela época era casar. Então, este era o único papel que ela poderia desenvolver. A mulher, quando entra para o mercado de trabalho, quando entra para cargos de liderança, ela assume outras posições e aí começa a concorrência. Não mais sobre um homem, mas sobre um espaço de poder. Então, o que nós temos aqui? Que parar de julgar as mulheres que estão em cargos políticos, vamos colocar até mais em cargos de poder. Então aí nós temos empresariais, nós temos outras funções. Por quê? Porque a mulher que está lá ocupando este espaço é muito difícil. Porque quando uma mulher chega, vocês que estão nos assistindo agora, a primeira coisa foi olhar o nosso cabelo, a maquiagem, a roupa que nós estamos vestindo. Depois vem o conteúdo. Quando nós enxergamos um homem, nós paramos para ouvi-lo. Então, quando nós estamos preparando uma mulher, preparando que eu me refiro na mentoria de oratória e liderança para mulheres, para que esta mulher se desenvolva e melhore as habilidades de comunicação para ocupar um espaço de poder, é nesse sentido, para que ela realmente se coloque num lugar de merecimento. E pare com o julgamento com a outra, de ficar dando palpite se ela pinta o cabelo ou não. É uma escolha dela. Por exemplo, o meu cabelo, eu estou deixando meu cabelo branco. É uma escolha minha. Vai mudar alguma coisa se alguém disser, Beatriz, teu cabelo tem que ser pintado? Não. Alguém vai dizer para ti, Ana, teu cabelo tem que ser de outra cor? Vai mudar? Não. É a tua escolha. E é isso que nós temos que respeitar. Cada mulher tem que ter a própria escolha. É isso. Quando isso ficar claro, a concorrência passa a ser por espaços de poder e não entre mulheres. Porque essa concorrência que foi determinada é lá de 1800, não é agora. Hoje, no mercado de trabalho, concorremos com homens e mulheres. Não é só com mulheres. Sim. E aí, eu vou trazer um aspecto que ele é instigante, tá? Eu fiz o meu mestrado com desenvolvimento da liderança feminina em médias e grandes empresas do Brasil. E um dos aspectos que apareceu, assim, ó, no topo, não foi o primeiro, mas estava no topo, foi a questão das atividades domésticas e também sobre ter mulheres que não querem estar na liderança e que também a gente respeita. E que tá tudo certo. E que tá tudo certo. E aí eu entro nessa questão política que estava conversando anteriormente aqui com um colega e ele falou assim, Ana, existe uma quantidade mínima de 30% de candidatos serem mulheres. E é difícil encontrar mulheres que queiram. Ai, esse assunto, meu Deus, vai dar muito o que falar. O que nós precisamos? Fomentar as mulheres para que participem da política. É isso, nós precisamos mostrar que elas podem, que nós, mulheres, sim, este lugar é nosso também. Mas para isso tem que ter. Aí, agora vem. Precisa ter interesse político partidário. Os partidos precisam ter uma mobilização que é anterior a este ano eleitoral. Não é agora. Por quê? Porque agora vai ser, então, mulheres laranja que vão participar de uma eleição para que o fulano ganhe.
daí não. Isso não é este o objetivo. O objetivo é que nós tenhamos mulheres líderes. E para isso precisa sim ter interesse político partidário e também fomento financeiro. O partido que vai incentivar as mulheres precisa incentivar, não é só com santinho, né, gente? Porque santinho hoje não faz eleição, não ganha eleição. Vai ganhar naquela cidade pequenininha que o contato ainda é pessoal. Então é aquela cidade bem pequena onde tu tens que ir de casa em casa e visitar todo mundo. Aí sim o santinho tem validade. Hoje não. Numa cidade de médio e grande porte, mas de jeito nenhum. 2 milhões de habitantes como Porto Alegre. As redes sociais, tá aí, gente. Aí é o lugar. Redes sociais e a comunicação, mídia. Essa mulher tem que estar preparada para olhar para uma câmera, exatamente isso, e dizer, eu sou candidata. Quando ela disser isso, sim, ela estará preparada para assumir um cargo de liderança. É aí que está a questão. Mas para isso nós precisamos preparar essas mulheres que não desenvolveram essa capacidade. Nós precisamos fomentar. E para fomentar tem que ter interesse político. E se não houver interesse político, nós estamos ainda brincando de política. Ficou o recado. Ficou o recado. Então, partidos, para quem já está em cargos políticos de poder de decisão, principalmente as mulheres, promovam políticas públicas que buscam desenvolver mulheres para a política. Com certeza. E isso vem um trabalho, um processo, um trabalho a ser feito sempre para justamente despertar o interesse das mulheres, para que elas se desenvolvam e se enxerguem nesses cargos de poder, principalmente dentro do governo e da política, porque dentro das empresas, o empresarial está se movimentando muito para isso, mas eu ainda sinto muita necessidade de ver esse trabalho, esse processo ser feito para a política também. Com certeza. E aí nós temos todo um trabalho que precisa ser desenvolvido também com as mulheres que estão hoje ocupando cargos de poder. Por quê? Para que elas se mantenham ali. Muito então importante. Nós precisamos que estas mulheres se mantenham e outras entrem ao lado destes homens e mulheres. Nós precisamos da paridade, nós precisamos de homens e mulheres trabalhando juntos. Porque nós estamos falando de quê? Políticas públicas, para que realmente aconteça, é cidadania, democracia e tem que ter inclusão. Pronto, ponto. Não existe outra coisa. Não tem outra fórmula. Precisa haver inclusão para que realmente tenha uma sociedade representada. E esta foi a Beatriz Perufo, gente. Eu falei que não ia ter tempo para falar de tudo que a gente precisava falar. É muito importante. A gente vai ter outros momentos também, Beatriz, para conversar mais sobre isso, porque eu sei que você desenvolve projetos para o desenvolvimento das mulheres dentro da política também, para atuar em cargos de poder, em cargos de decisão, em cargos de liderança, seja ele no empresarial, no governamental. E, Beatriz, a gente está chegando no tempo final da nossa entrevista. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ai, que maravilha. Eu quero te dizer, antes de mais nada, muito obrigada, Ana. É sempre um prazer estar aqui contigo, com certeza, aqui na TV Cidade. Muito obrigada, adorei. E quero também dizer para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas aprendam sim a se colocar, a se permitirem. Vão ter que perguntar na família, posso? Não pergunta se pode. Comunica, organiza na tua família e diz, eu quero estar candidata. É aí que está a diferença. Tem que ter uma vontade tua também de participar. Vai lá, levanta o braço, te coloca e nós estaremos aqui para te ajudar, com certeza. Muita gratidão, Beatriz.
E você que esteve conosco até agora, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade Farroupilha com mais entrevistadas, convidadas incríveis como a Beatriz para compartilhar conhecimentos. Muita gratidão e até a próxima!